Graça e paz da parte do Senhor, da parte de Yeshua. Graça pela mensagem aqui, vou deixar mais uma mensagem, né? Deixar aqui registrado para a glória do Pai. E que essa palavra encontre morada, seja semeada em boa terra, para a glória do Pai, amém? Em nome de Yeshua. Hoje eu vou falar a respeito do evangelista, dos evangelistas. É uma palavra de origem grega, cujo vem da palavra, deixa eu ver aqui, porque é uma palavrinha meio complicada. É derivado do verbo grego euvangelizomai. Euvangelizomai. Que significa, no nosso idioma, né? Trazer. E está muito de acordo ao Evangelho da Graça, louvado seja o Senhor. Porque trazer é trazer boas novas do reino, trazer as boas notícias de salvação por arrependimento de pecados, por fé em Yeshua. Trazer a mensagem gloriosa de que o Filho ressuscitou e que Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso e virá julgar vivos e mortos, né? Cujo poder e autoridade foi colocado a Ele, está sobre os ombros dele. E tudo isso são notícias maravilhosas, porque nele somos resgatados das trevas, do jugo de condenação eterna, somos renovados na mente, pelo agir dele, pelo agir do Espírito enviado por ele, podemos compreender tudo isso. Está escrito nos Evangelhos, né? Porque faz menção também a respeito dos evangelistas, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e Tiago. Evangelista é todo aquele que se coloca com temor e amor ao Pai, com a grande, mas é grande responsabilidade de abrir os lábios para falar algo que está de acordo com o discernimento, com a mente de Yeshua. Como diz 1 Coríntios capítulo 2, de falar aquilo que é dado, o discernimento pelo Espírito, que está escrito na palavra do Senhor, sem atropelar, sem querer barganhar, tendo o propósito de alcançar almas para a salvação. Então, um evangelista se encaixa nesses requisitos e muitos outros, né? E olha só, é interessante também colocar a questão do evangelista de acordo com a palavra do Senhor, o sentido da palavra do Senhor, né? E aqui em 1 Ageu, desculpa gente, em Ageu capítulo 1, versos 13, diz: Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Abre aspas, eu estou com vocês, fecha aspas, declara o Senhor. Então, no tempo dos profetas, os quais devemos dar ouvidos, porque lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 25, vai dizer que amar o Pai de todo o coração, conhecimento, pensamento, e amar o próximo como a nós mesmos, nisso se cumpre a lei e os profetas. Então a gente precisa ter conhecimento do que diz a lei para nos depararmos com o pecado e não ter prazer nele. E também conhecer os mandamentos, né? Ter conhecimento dos mandamentos. Mas, amando o Criador e amando ao próximo, cumprimos a lei e os mandamentos. Porque se resume aí, se engloba tudo no sentido que esse amor vai nos fazer bem, vai fazer bem ao próximo. Então logo vamos nos guardar de cometer atos pecaminosos, primeiramente, que destrua o templo do Espírito, que somos nós, o corpo, e ao próximo, né? Causando situações difíceis que prejudicam a outros. Então o evangelista, o papel do evangelista é um ministério, é uma função, é um trabalhar,
muito, mas muito sério, seríssimo, e que exige dessa pessoa determinação, como o apóstolo Paulo. Vou ler aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Obra, mensagem, ministério. Está tudo unido, né? Está tudo reunido, tudo junto, no único sentido. E o evangelista que tem a mente de Yeshua, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o evangelista que é moderado na fala, temente, conhecedor da palavra do Senhor, cuidadoso, esse evangelista é um mensageiro do Senhor. Louvado seja Ele, aleluia. É o mensageiro do Pai, que está em prontidão de levar a mensagem, boas novas, as boas novas do reino, as boas novas que está escrito nos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, para arrependimento de pecados, do tempo de Yeshua em carne. O evangelista discerne essas coisas. E a partir de Atos, já sendo estabelecido o novo tempo, a nova aliança, conhecimento para que se colocassem de acordo, com muitas controvérsias a respeito daqueles que estavam relutantes, mas com muitos prodígios também. Por isso o apóstolo Paulo perseverou, Timóteo perseverou, Pedro também se uniu e ficou junto com Paulo, porque entendeu após a descida do Espírito Santo. Ou seja, todos esses homens não apagaram o Espírito, não blasfemaram do Espírito. E eu quero fazer uma colocação aqui que está fazendo muitas pessoas blasfemarem do Espírito. Tem uma mensagem em Mateus que diz assim: aquele que pecar contra o Pai e o Filho, haverá perdão, mas quem pecar contra o Espírito, não haverá perdão nem aqui e nem nos céus. Percebam que muitas pessoas, não entendendo espiritualmente a letra, o sentido da letra, pecam em relação a essa palavra. Existem os ateus, eu já coloquei palavras que falam a respeito desses assuntos. Todos os vídeos do canal, gente, é o único sentido: discernimento no Espírito, compreender o novo tempo, compreender o Evangelho da graça, esse novo tempo estabelecido, essa nova aliança, entender tudo o que fora dado ao apóstolo Paulo, que está escrito a partir de Atos. Amém? Então, vai sempre ter alguns assuntos que precisam ser colocados. E esse é um zelo do evangelista, é o amor do evangelista, em querer almas libertas, resgatadas da escuridão mental, né? E da não compreensão da letra. Compreende a letra, mas não compreende, mas não está discernindo no Espírito. E aí não entende que, por não haver o pecado aqui, nem nos céus, acredita que esse Espírito, meu Pai, o Senhor que o Senhor cuide para que essas vidas mudem a direção desse pensamento. Acredita que é o espírito de Rassatã, porque não perdoa, sabe? É lamentável. Porque percebe, vou resumir, porque eu não quero que se estenda, e o assunto aqui é a questão do evangelista. Percebe que o ateu, ele não compreende como é que um Criador todo-poderoso permite que tanta maldade aconteça no mundo. Por isso ele se torna ateu, por tanto conhecer muitas coisas, né? Não entende também a palavra. Só está aqui, pessoal. Pronto. E por não entender, torna-se ateu, né? E outros abandonam a fé, abandonam o primeiro amor, né? Então logo deixa a fé apagada de lado, apaga o espírito. Porque se a pessoa ela não é liberta
pelo que fora dita a lei, e ela também não pode se auto-justificar pela lei. Se a pessoa não crê que o filho foi enviado pelo pai, coloca ele apenas como um profeta e não o filho, não vai entender o plano extraordinário, maravilhoso que foi estabelecido nele, para a salvação de todo o que crê, todos os que são renovados. Então essa pessoa não foi convencida em tempo algum da história da Bíblia. Percebe? Essa pessoa não é ministrada, reluta a compreensão, porque ela está entendendo só a letra, ela está indo só pela letra, está com a mente fechada. Então essa pessoa vai apagar o Espírito e vai blasfemar do Espírito Santo. Ela não vai ser convencida, porque o convencimento vem pelo Espírito. O Espírito nos convence o tempo todo, fala conosco. Sabe aquelas intuições que muitos acham que é intuição? O Senhor envia sonhos, pesadelos, aterrorizantes, para livrar o homem da cova, como diz lá em Jó, se não me engano, capítulo 30, está escrito em Jó, não me lembro exatamente o capítulo. Ele envia sonhos, pesadelos, aterrorizantes, para livrar o homem da cova. O Pai, ele opera o tempo todo. E é o seu Espírito que convence o homem, que ministra no homem. Uma pessoa chega ao ponto de desconsiderá-lo, como que essa pessoa vai ser convencida do pecado? Convencida de que precisa mudar, de que precisa ser ajustado no corpo, cuja cabeça é chua? Fica difícil, então não tem como ter perdão para essa pessoa. Ela só entendeu a letra, e muito mal, porque a letra também é reveladora. Então o papel do evangelista é persistir, perseverar, levar a mensagem. Para quê? Para que as pessoas, de tanto ouvir, uma hora sejam libertas, né? Vou ler aqui, Filipenses. Então é interessante assistir os vídeos do canal, porque a palavra do Senhor ela é maravilhosa, ela é preciosa. Filipenses, capítulo 4, versos 2 e 3, que diz: o que eu rogo a Evodia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. E por que que Paulo, como um grande evangelista, né, eu colocaria até o pai dos evangelistas, né, pelo que foi dado a ele, um ministério precioso. Por que que Paulo, eu vou colocar assim como se atreve a dizer, vocês estão com o nome escrito no livro da vida? Por que que ele tem essa garantia? Por conta da consciência. Ele tem consciência do que ele está falando. Então perceba que aqui foi colocado algumas questões, a questão da harmonia, da convivência harmoniosa, foi colocado como lealdade, companheiros leais, está colocando, lutaram ao meu lado em causa do Evangelho. Então imagina aí, um evangelista, o papel de um evangelista? Ser leal, companheiro, combatente, tem que combater algumas coisas, muitas coisas, lutador, tudo em prol do Evangelho. Então a luta, ela é muito grande, muito grande. E ele coloca a questão da harmonia, e é muito importante essa questão, só essa questão daria para explorar muita coisa, porque percebe-se que nós estamos num tempo de conhecimento aleatórios e conhecimentos de acordo com a busca, né? Tudo que você pesquisar hoje na internet você alcança. Nem tudo é confiável, mas tem muita coisa na internet de confiança. Então você percebe
que alguém está tendo um conhecimento, seja ele qual for, em relação à fé, em relação a crenças, e essa pessoa vive de modo harmonioso no geral. Não é só no seu grupo que está pensando igual, que está tendo o mesmo segmento, mas essa pessoa vive de um modo harmonioso no geral, no seio familiar, nas amizades, no trabalho. Essa pessoa absorveu verdades que vai em encontro ao amor ao Pai. Só um instantinho, pessoal. Que vai de acordo ao amor ao Pai e ao amor ao próximo. Está cumprindo a lei e os profetas. Está englobado, ou seja, é uma pessoa que está sendo ministrada no Espírito. Essa pessoa não vai negar o Espírito. Aí já tem um outro lado. Percebe-se imposições. As pessoas querem colocar seu ponto de vista, o que aprende, mas de um modo trazendo situações desnecessárias, vou colocar assim. Então percebe que essa pessoa está apagando o Espírito. Porque o Espírito do Senhor não é de contenda, não é de confusão, não. É de amor, é de liberdade sem libertinagem, liberdade com moderação, com princípios, com pudores, de acordo com o que diz os evangélicos, de acordo com o que diz de Atos em diante, através do apóstolo Paulo. Então o evangelista precisa ter conhecimento sobre todas essas questões, porque envolve a vida humana, envolve seios familiares, envolve o ser humano. E o Pai, ele é harmonioso, ele gosta da harmonia, ele gosta da paz, da sinceridade, da verdade, da caridade. O que ele pede? Caridade, misericórdia, perdão. Yeshua, quando veio, ele perdoou a mulher que foi encontrada em adultério, segundo o testemunho dos homens. E aí ele perdoa e fala, vá e não peques mais. E a palavra nos coloca que devemos perdoar. O nosso modo de combater o mal é fazendo o bem. Não pague o mal com o mal, mas com o bem. Entendem? Então vai em sentido a questão humana, a vida humana. Eu vou ler aqui também, porque eu anotei aqui, muitas passagens, escolhi algumas. Vou ler uma palavra que ela é extraordinária, maravilhosa. O tempo de Yeshua em carne, o mestre Mateus, Matitiá, né? Mateus 6. Deixa eu ver se é Mateus 6 mesmo. Mateus 6, do 1 ao 7. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Por que ele está falando isso aqui? Porque essas obras de justiça, elas estão muito voltadas para toma lá da cá, reconhecimentos, né? Algo que está muito comum hoje em dia, acontece bastante. E a obra do evangelista, se colocando no papel do apóstolo Paulo, Timóteo, Pedro, essas pessoas que foram aqui escritas lá em Filipenses. Então, são pessoas que não tiveram recompensas materiais, são pessoas que não tiveram nenhum status no momento em que eles viveram, um reconhecimento, né? Não, são pessoas que se colocaram
para levar a mensagem do Senhor com propósito além das nuvens, né? Que vem dos céus. Então o evangelista ele precisa se preocupar com isso. E tomar muito cuidado. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E por que eu estou lendo essa palavra? Porque aqui vai muito encontro contrário, é claro, né? Do que é colocado, do que as pessoas são instruídas, aos cultos de adoração, às reuniões, como fazer parte de determinado grupo. Vai tudo contra ao que é feito dentro desses lugares, né? Levando a responsabilidade individual, porque o Pai, ele conhece cada pessoa, ele sonda a intenção de todos nós. Mas aqui vai contra o que representa a vida do evangelista. O evangelista não tem que se englobar nessas questões aqui, né? De fazer o contrário do que aqui está falando para não fazer. Mas aí o evangelista vai e faz, está reunido. Essas pessoas podem se considerar evangelistas? Não, é apenas mais uma pessoa. Com um título dado por homens, reconhecimento dado por homens, aplausos e tudo mais. Mas o evangelista, segundo a palavra do Pai, segundo ao que os propósitos dele, essa pessoa não está de acordo. É muito além. Muito além. E a partir do versos 25, se você ler do 25 ao 34, não vou ler tudo. Mas está falando aqui, ó, vou ler alguns versos, ó. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E aí ele continua falando. O Criador, ele não volta atrás com a palavra dele e ele cumpre as promessas. A mentalidade de um evangelista é crer verdadeiramente que o Senhor nos recompensará. Mas a ideia da recompensa, ela tem que ser a correta. Que recompensa é essa? O que nós aqui está colocando como necessidades básicas, né? O que precisamos para viver, né? O que precisamos para cobrir o corpo. Precisamos de coisas muito normal de se conseguir com trabalho, com honestidade, né? Passando disso, se torna ganancioso. O evangelista, ele não pode ter ganância para as coisas materiais. O evangelista, ele tem que entender qual é a corrida, qual é o propósito. Quando ele recebe, simbolicamente, eu vou colocar aqui, quando ele recebe uma espada dos céus, louvado seja o Senhor. A palavra vai falar que a espada, ela esmiuça, né? Ela
espada de dois gumes, a espada ela representa a palavra poderosa que tem que ser dita. A espada ela representa um ato de obediência. Claro que o objetivo, o sentido o fundamento não é matar ninguém, não é ferir ninguém, mas com o entendimento do qual valiosa é a palavra do Senhor, que esmiuça, que penetra, como diz a palavra em relação à espada, ela não volta vazia. E ela precisa ser dita com o discernimento do Espírito, ela precisa ser propagada, para que as pessoas entendam verdadeiramente a palavra do Senhor. E esse papel é dado aos evangelistas. Então, se você não tem ainda, eu creio que pelo temor todos terão. Se você não tem temor, busque o temor. Mas se você já é temente e ainda não tem essas revelações, essa compreensão, creia que o Senhor dará. Mas é preciso que estejamos alinhados ao que diz a palavra do Senhor. Ele falou lá em Ageu, ele falou a mensagem para Ageu ir, assim como Isaías, né? Como Jeremias, como todos os outros profetas. O apóstolo Paulo, ele com um diferencial que além dele propagar, ele teve que ser exemplo, né? Se colocar como exemplo de uma pessoa antes perseguidor da igreja, passou a ser perseguido, colocando-se no mesmo caminho de fé, cujo objetivo ali era propagar a mensagem do reino, Cristo ressuscitado, um evangelho negado, rejeitado por aqueles que tinham em mãos um conceito de serem os fariseus, os saduceus, que tinha em posse os pergaminos, os livros escritos pelo patriarca Moisés. Então eles se sentiam na autoridade espirituais, né? Mediadores entre o povo e Deus. Então, Paulo sabe muito bem que a luta ali seria muito grande. Ele sabia o que estaria por trás, né? O que ele teria que lutar, contra o que ele teria que lutar. E ele combateu o bom combate, seguiu a corrida, completou a fé e com certeza foi recompensado e está no aguardo, acredito eu, confiante em todos os seus seguidores, cujo o objetivo e o foco é Yeshua ressuscitado, para levar a mensagem do reino, para que as pessoas sejam libertas de dogmas religiosos, sejam libertas de sobrecargas, né, impostas a elas, que elas sejam libertas pelo conhecimento do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Então, a vida de um evangelista, o papel de um evangelista na terra é muito grandioso. Não dá para colocar aqui em poucos minutos. Mas, do mesmo modo, aqueles que não se colocam de acordo com o que está escrito na palavra, mas se colocam como evangelistas, mas não foram renovados e estão mantendo as sobrecargas, serão também, de modo pesado, julgados, bem? Vou ver se eu encontro aqui a palavra rapidinho, gente. Deixa eu ver aqui, Mateus. É a parábola da vinha. Se não der, eu faço outro vídeo só falando dessa mensagem, porque essa mensagem ela é maravilhosa. Onde Yeshua fala ali dos enviados, né? Dos enviados para a vinha, que receberam a proposta de receberem um denário. É muito interessante. Para fazer, claro, né? Para cuidar da vinha. E a vinha aqui está representando o povo,
a mensagem. Foi em Lucas, deixa eu ver aqui. Talvez não dê pra eu ler tudo hoje, porque a palavra é muito... Parábola dos lavadores. Então Jesus passou a contar por... Aqui, ó. É Lucas, capítulo 20, a partir do 9. Diz: Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e sentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhes entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Parte da vinha. Entenda aqui que é um processo da história bíblica, tá? É um processo da história bíblica, onde o Pai está trabalhando com esse povo, com o amor que ele tem a toda a criação. Eis que Deus viu que tudo era bom. Então ele cuidando do bom para que o bem, as coisas boas permanecessem, ele foi enviando lavradores. Então, aqui é uma compreensão espiritual, né? O entendimento da Bíblia como um todo me permite compreender assim. Então a Bíblia ela tem várias formas figurativas de colocar, né? E cabe aos evangelistas, aos cristãos, compreender no Espírito. E aí, se você continuar lendo, ó, versos 11. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles os feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Até aqui, diz a palavra do Senhor. Então, gente, o Senhor ele tem um zelo maravilhoso com a sua criação. Ele não desampara ninguém. Ele envia chuva, sol para bons e maus. O que fazemos abaixo do sol, o que fazemos aqui é de responsabilidade nossa. Quando temos a compreensão, quando somos orientados por evangelistas, por pessoas que estão em prontidão com o propósito dado ao apóstolo Paulo, essas pessoas cuidam com muito amor das vinhas. E são muitas das vezes rejeitados, exatamente porque vão contra a maioria, vou dizer assim. A maioria que está preparada para manter a vinha sob controle. Entende? E por conta disso dificulta as boas novas, as boas notícias, a mensagem do reino, que liberta, que cura, que sara, que transforma vidas, que faz com que as pessoas se tornem verdadeiramente adoradores em espírito e em verdade. Como eu li agora há pouco, entendendo, como eu li lá em Mateus